Olá, povo! Bem-vindos à aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você nessa aula, tá aqui a Jéssica. E nós todos juntos vamos para a melhor aula, a aula de História, aquela aula que você aprende muito sempre, a aula que sempre te instiga ao conhecimento. Por falar nisso, preparou suas armas? Seu caderno já está aí, lápis, caneta, tudo a postos? Aquela velha dica de sempre, anote tudo que você considerar importante para poder continuar os seus estudos. Considerou um assunto, um tema importante, um conceito que você pode querer continuar depois? Anote ele no seu caderno e continue seus estudos. Combinadinho? Vai fazer isso, criança? Muito bem! Então o que nós vamos estudar nessa aula? Onde nós vamos chegar com o conhecimento desta aula? Nós vamos conversar sobre como funcionava a política do café com leite e esse esquema da política dos governadores. Então nós vamos falar basicamente sobre funcionamento da chamada política do café com leite. Mas para nos aquecermos para essa aula, perguntinhas que eu sei que você sabe responder, mas para a gente se aquecer. Vamos lá? Olha aí. O que significava voto de cabresto? Lembra disso? Voto de cabresto? O que significava? Ainda, o que era a chamada política dos governadores? Duas questões para você já ir pensando, respondendo aí muito bem. Se você não lembra, esse é o momento exato para isso. A gente vai tirar a sua dúvida, refrescar sua memória, para você entrar com tudo nessa nossa aula que temos aqui. Então, olha aí, o que significava voto de cabresto? Com o voto aberto no início da República e por meio de troca de favores, ameaça, violência, o coronel exigia que os eleitores votassem nos candidatos indicados por ele. Então, voto de cabresto, o voto controlado pelo coronel. O coronel ou oferecia favores, emprego, um dinheiro, ou por meio da ameaça, da violência, ele obrigava o eleitor a votar no político indicado pelo coronel. Como o voto era aberto, o coronel tinha certeza se o eleitor estava cumprindo ou não sua parte do acordo. Consequência disso, o que era a chamada política dos governadores, um esquema político de ajuda mútua entre os coronéis e os políticos, então você tem esse esquema onde o coronel conseguiu os votos para o político, os deputados, senadores, o governo estadual apoiavam o presidente da república, davam esse apoio político, em troca, o presidente não interferia nos governos estaduais e ainda enviava verbas para deputados, senadores, o governo estadual, que revertiam essas verbas em ajuda e dinheiro e todo o apoio para os coronéis. Um não interferia nas ações políticas do outro, portanto, um esquema aí de ajuda mútua, que garantia governabilidade e mais, garantia a manutenção das oligarquias no poder. Lembra oligarquias? Governo exercido por poucos indivíduos. Muito bem. Vai lembrando, vai anotando todos aqueles conceitos, conteúdos aí para você continuar seus estudos. Lembra do que nós vamos tratar nessa aula, nosso principal objetivo? Você prefere café com leite ou café puro? Ué, mas nós íamos começar a aula falando de política do café com leite? Sim! Então, café com leite ou café puro, como você prefere? Aí de manhã, ou você prefere um achocolatado, ou só toma água, ou um suquinho, um chá, quem sabe? Mas o assunto da nossa aula, café com leite. Então, você prefere o café com leite ou o café puro? Café com leite na nossa história foi muito mais já do que uma bebida, foi uma prática política, simbolizou o poder exercido por famílias poderosas das regiões mais ricas do Brasil. Então, falou em café com leite para você agora em história, não é mais apenas uma bebida. Nós vamos falar sobre uma prática política que existiu no Brasil na Primeira República. Bora lá para a gente continuar. Aqui uma notícia para você. São Paulo, um país entre os 50 mais ricos do mundo. E aqui é a cidade de São Paulo, aliás, está falando. Então, se a cidade de São Paulo fosse um país, estaria entre os 50 países mais ricos do mundo. Ou seja,
Há muito dinheiro em circulação em São Paulo? Sim. Há. Segundo o IBGE, o PIB do Brasil em 2019, acompanhe comigo, que agora são números, hein? O PIB do Brasil, Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil em 2019, foi de 7 trilhões e 400 bilhões de reais, ok? O PIB de São Paulo equivale a cerca de 1/3 do total do país. Então, o estado de São Paulo produz de riqueza o equivalente a 1/3 do que o Brasil todo produz. Traduzindo, é como se fosse a cada R$3 produzidos no Brasil, é em São Paulo. Somados, os estados do Acre, do Amapá e de Roraima, eles têm juntos, somados, 2% do PIB de São Paulo. O que você percebeu então com estes números que eu estou te trazendo? Existe uma desigualdade de produção no Brasil. Sim. O que nos ajuda então a entender esses números, a explicar esses números? Por que São Paulo tem uma produção tão grande aí? O PIB, o Produto Interno Bruto de São Paulo, é tão maior do que o de outros estados do Brasil. O que ajuda a explicar isso? O que ajuda a entender essa riqueza de São Paulo? O século XX, principalmente, final do século XIX, início do século XX, vai então te explicar muito disso. Desenvolvimento de indústrias, a produção de São Paulo, o setor de serviços, comércio. Mas tudo isso começou principalmente com café. Então você vai lembrar aí de anos anteriores, de outros estudos, da produção de café que tomou conta do estado de São Paulo na segunda metade do século XIX para frente, se espalhou por São Paulo e se tornou a principal riqueza do Brasil desde os tempos do Império. Então, o café. Então, esses cafeicultores paulistas com o dinheiro para continuar investindo. Café importante, não esquece na nossa história. Tarefa para você. Qual o principal produto de exportação do Brasil entre 1850 e 1950? Vai lá. Essa questão não precisamos nem corrigir. Por favor, eu tenho certeza que você acertou. Nosso principal produto de exportação entre 1850 a 1950, claro, café. Muito bem, fácil, tranquilo, para você mostrar que está aquecidinho para essa nossa aula. Falando então sobre política do café com leite. Para muitos historiadores, esse período da República Velha, ou alguns chamam de Primeira República, que é até 1930, ele ficou conhecido também como política do café com leite. Porque essa prática também, aliás, essa prática ela vinha já derivada de um esquema político que nós falamos no começo da aula, a política dos governadores. Ou seja, esse arranjo de trocas de favores, apoios, verbas, votos e tudo mais entre coronéis e políticos. Uma derivação disso, a política do café com leite. Minas Gerais e São Paulo controlaram a política do Brasil, revezando a indicação dos candidatos à presidência da República, sendo, ora, o político de um estado, ora, o político de outro estado. Entendeu agora? Café com leite? Vamos lá de novo. São Paulo, maior produtor de café do Brasil. Minas Gerais era o segundo maior produtor de café do Brasil e um estado onde havia um grande rebanho de gado leiteiro. Então, café representando São Paulo, leite representando Minas, e essa mistura. Quando você mistura o seu café com leite, vai ser muito difícil você conseguir separar de novo, não é? Não dá mais para separar, você não sabe mais o que é o café, o que é um leite. Aí também é a ideia da política do café com leite. Minas e São Paulo tinham um acordo onde eram praticamente um só, e esse acordo
ora um indicava o presidente, ora o outro, e claro, o presidente nesse acordo facilitando muito mais a vida econômica de São Paulo e Minas Gerais. Política do café com leite. Minas Gerais e São Paulo também, além disso, eles eram os dois estados mais ricos e mais populosos do Brasil. Então, os dois mais ricos e mais populosos. Havia ainda, além de São Paulo e além de Minas Gerais, outros 4 estados, pelo menos, com importância nesse cenário político do Brasil. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco tinham também uma importância política. Não no nível de Minas Gerais e de São Paulo, mas também tinham. Esses 6 estados, de novo, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, possuíam uma forte economia e uma forte classe política, então, mais estabelecida. Esses 6 estados no controle da política no Brasil, na Primeira República, mas, principalmente, anota aí, não esquece, Minas Gerais, São Paulo, política do café com leite. Não esquece, Minas Gerais, São Paulo, política do café com leite, os dois principais na indicação do presidente da República. E aí, exercício, o termo política do café com leite faz referência a acertos entre quais estados brasileiros? Quais os 2 estados que tinham um acerto político para se manter no poder e indicar a presidência da República? Claro, fácil para você. São Paulo e Minas Gerais. Café, São Paulo. E aí, no caso, a referência ao leite de Minas Gerais, gado leiteiro. Café com leite, São Paulo, Minas Gerais. Você anotou isso agora há pouquinho, então facilitou muito te responder. Essa ficou de graça aí para você. Então vamos entender um pouco mais esses presidentes do Brasil, de São Paulo e Minas Gerais, esses presidentes da política do café com leite, um esquema político aí que funcionou a partir de 1898 e foi aí até 1930 no Brasil. Observa aí, os presidentes mineiros. E quando nós falamos mineiro, nós estamos falando do Partido Republicano Mineiro. Então, é os políticos deste partido, do Partido Republicano Mineiro. Então, os membros do Partido Republicano Mineiro e do Partido Republicano Paulista que fizeram esse acerto, esse acordo político para se revezar na indicação do presidente da República. Então, os presidentes do Brasil, membros do Partido Republicano Mineiro, vamos lá. Primeiro deles, Afonso Pena, que está aqui a imagem dele, mais à esquerda embaixo na sua tela. Presidente do Brasil de 1906 a 1909, ele faleceu no cargo de presidente. Tá? Então esse aí faleceu no cargo de presidente. Nós temos ainda Venceslau Braz, que governou o Brasil de 1914 a 1918, foi o presidente do Brasil no momento em que o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial. Ele que declarou guerra, então, à Alemanha e o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial. Delfim Moreira, que governou o Brasil aí por quase um ano, tá a imagem dele aqui, embaixo mais à sua direita. Ele foi eleito vice-presidente do Rodrigues Alves, que era de São Paulo, mas ele assumiu a presidência porque Rodrigues Alves faleceu antes de assumir o cargo, então ele assumiu interinamente até uma nova eleição. Tá aqui o Delfim Moreira, todos do Partido Republicano Mineiro. Tem mais do Partido Republicano Mineiro? Tem! Temos aqui ainda Epitácio Pessoa, que governou o Brasil substituindo o que nós vimos antes, o Delfim Moreira, que governou aí com mandato tampão, então até a próxima eleição. O Epitácio Pessoa governou o Brasil completando o mandato
de 1919 a 1922. Detalhe, ele era natural da Paraíba, ele não era de Minas Gerais, mas ele era filiado ao Partido Republicano Mineiro. Então ele entrou aí nessa política do café com leite exatamente por ser filiado ao Partido Republicano Mineiro. Ainda Arthur Bernardes, presidente do Brasil, governante do Brasil, de 1922 a 1926. A segunda imagem embaixo na sua tela, presidente do Brasil também, do Partido Republicano Mineiro. Ok? Dando sequência. E os presidentes paulistas, como nós chamamos, ou membros do Partido Republicano Paulista, que tinha um acordo com o Partido Republicano Mineiro. Então, os presidentes do Brasil, do Partido Republicano Paulista, Campos Salles, presidente do Brasil aí de 1898 a 1902. Então, o Campos Salles, está aqui a imagem dele, o primeiro, à sua esquerda, aqui embaixo. Depois dele, nós temos Rodrigues Alves. Ele foi presidente do Brasil de 1902 até 1906, sucedendo a Campos Salles. E ainda, ele foi reeleito em 1918 como presidente, mas, como nós já falamos nessa aula, ele faleceu antes de tomar posse. Ele estava muito doente, não tomou posse, e depois, em janeiro de 1919, ele faleceu. Então, quem assumiu a presidência no lugar dele foi o Delfim Moreira, que era lá do Partido Republicano Mineiro, que nós já vimos. Ainda, o Washington Luiz, que era natural do Rio de Janeiro, mas era filiado ao Partido Republicano Paulista. Então, ele foi presidente do Brasil de 1926 a 1930. Apesar de nascido no Rio de Janeiro, fez carreira política toda em São Paulo e filiado ao Partido Republicano Paulista. Dando sequência, o que nós chamamos aí de exceções nesse período, de 1898 a 1930. Quem são as exceções na presidência? Que não eram do Partido Republicano Paulista, nem do Partido Republicano Mineiro. 2. O Nilo Peçanha, a imagem dele está mais aqui em cima do lado direito para você. Ele era do Partido Republicano Fluminense, do estado do Rio de Janeiro. Então, Partido Republicano Fluminense, ele assumiu a presidência da República no falecimento do Afonso Pena, que era de Minas Gerais e governou o Brasil de 1906 a 1909, e ele ficou no cargo então até 1910. Ele é o primeiro presidente negro do Brasil. Então, Nilo Peçanha. Hermes da Fonseca. Ele era natural do Rio Grande do Sul e era do Partido Republicano Conservador. Então, não fazia parte nem dos mineiros, nem dos paulistas. Ele governou o Brasil de 1910 a 1914. E sim, pelo sobrenome você percebeu, ele era sobrinho do Deodoro da Fonseca, o marechal que proclamou a República no Brasil, e ele também membro do Exército. Você percebe aí pelas vestimentas militares dele. Então, viu todos esses presidentes? Um resuminho para você de todos eles, e aqui você vai perceber essa alternância de poder. Antes do Campos Salles, o Prudente de Moraes, também de São Paulo. Então repare, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Paulista e Paulista. Depois, Partido Republicano Mineiro, o Nilo Peçanha, que era do Partido Republicano Fluminense, então do Rio de Janeiro, o Hermes da Fonseca, do Partido Republicano Conservador, ele era do Rio Grande do Sul, o Venceslau Braz, mineiro, Rodrigues Alves, paulista, Delfim Moreira, mineiro, Epitácio Pessoa, mineiro, Arthur Bernardes, mineiro, e Washington Luiz, que era paulista. Então aqui um quadro de resumo para você com essa situação da sequência dos presidentes na política do café com leite. Exercício para você, leia o texto comigo. Se estabilizava a República Brasileira no início do século XX, na base de muita troca, empréstimo, favoritismos, negociações e repressão. Como diziam os jornais satíricos da época, o país não passava de uma grande fazenda. Explique como a expressão política do café com leite descreve as práticas políticas da Primeira República.
Então, como que a política do café com leite, ela descreve então as ações dessa prática política no início da República no Brasil? Claro, estamos falando de uma recorrente união entre o Partido Republicano Paulista com o Partido Republicano Mineiro para vencer as eleições presidenciais no Brasil, um acordo onde a indicação para presidente do Brasil era hora de um partido, hora de outro. Então você que percebe que eles contavam ainda com o domínio deles sobre os dois maiores e mais ricos colégios eleitorais e juntos com a política dos governadores, aqueles apoios políticos envolvendo os coronéis. Então, a partir da força desses dois estados se espalhando pelo Brasil e a eleição dos presidentes vindo com o apoio deles. Nós falamos, aliás, de duas exceções na presidência. Tanto o Nilo Peçanha quanto o Hermes da Fonseca, mas importante, eles tiveram o apoio, a autorização, podemos dizer até, do Partido Republicano Mineiro e Paulista para concorrerem à presidência. Então, tudo passando por esses dois partidos. Nessa aula, você viu que a política do café com leite marcou o predomínio de dois partidos políticos na indicação da presidência. Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista. Esse esquema funcionava junto com a chamada política dos governadores e marcou a liderança das oligarquias rurais na política brasileira. Nós vamos ficando por aqui. Continue os seus estudos. Bons estudos para você. Tchau, povo!